convidada que eu conheci ela há um tempo e eu já achava ela incrível. Ela foi muito legal comigo pessoalmente. Eu falei, cara, se um dia eu tiver um podcast, vou chamar a Maitê Faitaroni, com certeza. E hoje tô aqui com ela. É muito legal estar te entrevistando. Agora, pessoalmente, né? Que a gente já se falou várias vezes e finalmente a gente vai poder ter uma conversa de amigas por mais tempo. Então, seja bem-vinda ao Posso Te Ligar. Obrigada. Não, e foi engraçado que assim que a Gil me mandou, assim, vamos gravar podcast? Eu falei, eu amei, óbvio que sim. E sabe o que eu mais amei? Foi o microfone. Eu falei que é uma marca registrada. Eu cheguei aqui e falei, eu vou gravar com o microfone diretamente. Fiquei muito feliz pelo convite. E eu tenho certeza que já é um sucesso. Ai, amiga, muito obrigada. Eu tô muito animada. E eu já queria começar te perguntando, assim, uma bomba. Porque você é uma grande influenciadora, tipo, várias pessoas te acompanham. Mas, assim, quando a gente pensa em redes sociais, é sempre uma vida não montada, claramente, porque eu acho que você tenta passar a realidade para os seus seguidores. Mas eu queria saber o que você mais odeia de ser influenciadora. Sim, eu acho que, como você falou, tem coisas que são montadas, até porque, por exemplo, eu não sei, eu vou postar uma publicidade, e essa publicidade geralmente, por exemplo, não é gravada no dia que você postou, então tem um storytelling que você tem que criar. Tem várias coisas na internet que não são 100% reais ou real time, ou coisas que acontecem realmente na hora que é para acontecer e a gente tem que postar depois, ou até uma vida, como a gente vê, não sei se todo mundo acho que deve perceber isso, mas nas redes sociais é tudo muito perfeito. Então, a vida dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, e a gente acaba se comparando, né? Então eu acho que uma das coisas que eu não gosto na internet é o momento que eu, como acho que qualquer pessoa, começa a se comparar muito, sabe? Como influenciadora, ou não sei, às vezes a gente se compara com coisas que. Não sei se você já percebeu que às vezes a gente fala, nossa, mas por que eu tô me comparando com isso? Talvez isso não era algo que eu me compararia antes. Então, são coisas, assim, específicas que eu falo, putz, talvez é um ponto na rede social que eu não gosto muito, sabe? E é engraçado, né? Porque mesmo assim, você sendo essa pessoa que é um exemplo para outras pessoas, você também se coloca nesse lugar de comparação, às vezes, né? Se você tá, tipo, sei lá, olhando o Instagram de outras meninas que trabalham com a mesma coisa que você, né? Total. E eu acho sempre legal falar isso também, porque às vezes algumas pessoas já me falaram, eu nunca me comparei nas redes sociais. Eu tenho as minhas dúvidas, porque é muito comum, é normal, e tá tudo bem. Só que eu acho que a gente tem que ver até que ponto a comparação é saudável. Também acho que comparar com algumas coisas da vida é importante, mas para te inspirar. Quando aquilo tá te paralisando, já chegou pontos que eu, assim, fui me comparar com algumas coisas e eu comecei a falar, nossa, mas talvez eu não seja tão boa nisso. Mas eu sempre fiz isso a vida toda, então. E já deu muito certo. Então, eu acho que eu sou boa, assim. Só que aí a gente tem que sempre ter esse filtro, assim. Ver bem o que aquilo tá te fazendo bem mesmo, se é uma comparação saudável ou se não, né? E assim, imagina que, cara, você trabalha com isso desde que você tem 13 anos. É muito tempo. E assim, uma boa parte da sua vida, quando a gente pensa que, tipo, 13 anos a gente ainda tá formando a nossa personalidade e tal. Como foi pra você viver quase que essa vida de Hannah Montana, estrela teen, assim, de já, desde muito criança, lidar com um certo assédio online das pessoas, no bom e no mau sentido, sabe? Então, assim, como foi isso pra você, sabe, pessoalmente? Quando eu estava começando, foi tudo muito aos pouquinhos. Então, nunca, eu acho que não teve assim, na época, quando eu era mais jovem, né, mais novinha, assim, tipo uns 13 anos, não foi assim, de uma vez, muita gente ao mesmo tempo. Foi crescendo aos pouquinhos, então eu acho que eu consegui me acostumar de uma maneira mais fácil com isso. Porque no começo tinha algumas pessoas ali. Eu lembro que as meninas mais novinhas elas criaram muitos fã-clubes. Então também eram meninas mais novas que acabei formando uma comunidade até de amigas ali. Então, eram amigas virtuais. Só que a minha mãe também estava sempre comigo. Ela tinha a senha do meu Instagram, por exemplo. Ela ficava monitorando, ajudando a postar. Então, era uma coisa ali que realmente ela estava acompanhando. E eu sempre gostei muito. Era uma coisa que eu sabia separar, acho que talvez até mais novinha, tipo, até que qual é o limite de mostrar a minha vida totalmente nas redes sociais. Quando a gente é um pouco mais novinha, a gente não percebe, né? E hoje eu já vejo isso. Falo assim, nossa, talvez isso seja algo muito pessoal. Eu consigo ter esse filtro de não mostrar tanto algumas coisas que, pra mim, eu prefiro deixar na parte realmente que não online da coisa, né? Então, eu sempre soube separar muito também.
Isso era até uma coisa que eu queria te perguntar, assim. Como você determina o que você vai postar e o que você não vai postar? Porque, realmente, assim, o seu estilo de influenciar e tal é uma coisa até aspiracional e tal, de você mostrar, não exatamente o seu dia a dia, mas aquilo que você gosta, dar dicas e etc. Como você entendeu que isso seria importante, assim, criar essa separação até tão nova? Porque nem todo mundo consegue ter acho que essa maturidade até para saber que isso é um bom jeito de você conseguir separar a sua vida do trabalho mesmo, sabe? Tal. Eu não sei, é uma coisa que eu estava pensando esses dias, né? Às vezes não parece, mas eu acho que hoje em dia não tanto, mas eu, um pouco mais nova, eu era muito tímida. Então, ok, tava na internet, fazia os meus vídeos, mas não era aquilo que eu conseguia falar abertamente sobre mim. Até minhas amigas falam, nossa, você é super aberta com quem você já virou amiga, mas quem não é tanto, talvez você seja um pouquinho mais fechada. Então, eu vejo muito isso pelas redes sociais, eu sempre preferi postar conteúdos que eu ajude as pessoas, que eu dê alguma dica, ou dica de lugar que eu tô, e ao mesmo tempo mostra sempre um pouquinho ali da minha vida pessoal, mas talvez não tão a fundo. Então é isso, eu nunca, sei lá, falei de relacionamento, ou aquela coisa assim, mais pessoal, nunca mostrei ninguém. Talvez seja por isso, assim, que eu consigo separar também isso, né? Uma coisa que, pra mim, eu prefiro sempre postar algo, claro que, como eu falei, as pessoas vão saber ali da minha vida, do que eu tô fazendo, com quem que eu tô, mas não a fundo, sabe? Quando você consegue separar um pouquinho disso. Então, eu acho que é mais por isso mesmo. Eu sabia que uma hora ele apareceria. Uma hora. Gente, pra quem não conhece, esse é o meu filho. O Jack. Gente, ele é muito fofinho. Eu cheguei aqui, ele tava super animado, né? Ele fez a festa, agora ele tá por aí. Não, ele é dono e proprietário desse podcast, gente. É o não CEO. dá. O CEO. Fofinho demais. Mas então, assim, até aproveitando que estamos aqui numa conversa entre amigas, eu queria que você... Tem alguma coisa que você acha que você pode contar, que você normalmente não compartilha nas suas redes sociais? Deixa eu pensar. Sim, eu sou uma pessoa... Pode ser fatos sobre mim, assim? Pode, coisas que, super. tipo, talvez ninguém saiba. Ai, eu tava... Ele tem minha água! Ele foi na água desde o começo que ele chegou. Não, e falando em água, um fato sobre mim, que eu já vou aproveitar pra puxar. Eu não sei se você faz isso, mas eu sou uma pessoa que eu nunca bebo água até o final, ou qualquer tipo de bebida. Eu sempre deixo um restinho. Minha mãe me falava que isso era chique, eu não sei porquê. Eu não sei por que eu faço isso. Tipo assim, eu sempre deixo, juro, vou beber dedinho. qualquer coisa. Assim, a minha avó, meu pai fala, "Ai, já deixou seu golinho no copo?" Mas outro fato curioso sobre mim, eu uso 7 graus de lente de contato. Eu não enxergo nada sem lente. Eu nunca ia imaginar, mas você normalmente não usa, tipo, óculos. Eu uso só em casa quando eu tô com... assistindo TV ou óculos pra descanso. Uhum. Mas eu uso lente já tem anos. E aí falam que você precisa esperar estabilizar pra mudar, né? Pra fazer cirurgia e tudo mais. Então, acho que agora vai dar uma estabilizada. Mas assim, eu comecei com 0,75. Foi aumentando a cada ano e eu uso 7 graus de lente. Meu de contato. Deus! E, tipo, não tinha nada que você pudesse fazer pra melhorar? Nada. Pelo que os médicos falaram, era mesmo esperar estabilizar pra depois fazer cirurgia. Sim. Mas é engraçado, porque foi assim, crescendo cada vez que eu ia. Aí eu falo, as minhas amigas falam, gente, você não enxerga realmente nada. É mais pra longe, assim. Né? Eu tenho muito aquele problema, tipo, assim, eu não tenho tantos graus, mas assim, não é como se minha visão fosse perfeita, sabe? Sim. E aí, direto, eu ignoro as pessoas quando eu tô em lugares públicos, porque eu me recusava a usar óculos, sabe? Você Não não vê porque de eu não longe, gosto, né? mas porque, tipo, pela praticidade, sabe? E aí, tipo, eu fico assim. Aí parece que eu tô encarando as pessoas, sabe? Eu, total, a pessoa me vê de longe e falo, gente, será que é quem eu tô pensando que é? Será que eu falo oi? Aí não é? Aí você fala oi pra pessoa, a pessoa te vê, a pessoa fala, gente, quem que é essa louca? Direto, já aconteceu. Eu falo, gente, não sei onde enfio minha cara. Isso é engraçado. E assim, obviamente, né, até pelo seu alcance e tudo mais, você recebe muitos convites legais. E eu queria saber, na sua vida até agora, assim, qual foi a coisa mais legal que você foi convidada para fazer? Tipo, seja uma semana de moda, seja uma viagem legal, seja, tipo, um convite diferente e que você ficou, cara, essa é a parte legal da minha profissão, sabe? Nossa, é muito legal. Eu tenho muitas experiências, assim, durante as semanas de moda. Então, eu amo uma modelo, a Gigi Hadid. Tipo, amo muito, assim. Eu acompanho há muito tempo. Eu amo ela também. Ela é maravilhosa. E aí, agora, na última temporada, em setembro da Fashion Week, eu fui para uma festa da marca Rabanne. E a Gigi era embaixadora. Então, tipo assim, eu
consegui conhecer ela, vi de pertinho. Pra mim, essas coisas, assim, são incríveis. Durante a semana de moda sempre acontecem algumas coisinhas assim. Até, por exemplo, estava contando esses dias no TikTok que eu fui num almoço. E é um almoço que sempre tem em Paris, com várias amigas brasileiras. E do nada, tipo assim, a Kendall Jenner me passa do meu lado. Só que, tipo assim, é aquilo que eu falo. Gente, eu aqui com a visão, né? Gente, eu olhava assim e falava pra minha amiga. Eu não sei fingir costume, não sei você nas Não, eu situações. também não. Gente, a Kendall. E aí era engraçado porque o restaurante tem 2 andares. E a parte de cima era fechado totalmente pro evento. Só que quem tava embaixo, almoçando normalmente, precisava subir pra ir pro banheiro, que só tinha banheiro em cima. E aí eu falei, gente, pra mim, assim, incrível, assim, você vê de pertinho, porque durante a semana de moda sempre tem aqueles restaurantes que vai a galera e que Aham. você acaba encontrando. Eu também tava no elevador, no hotel, perto da... Tipo, simplesmente peguei um elevador com a Sofia Richie. Tipo, pra mim, não parece que eu não sei, não consigo identificar. Pra Você mim, desassocia, tipo. aí eu, gente, é ela. Aí eu falei, não é possível, não deve ser. Aí depois você vai ver, ela realmente estava no mesmo hotel e era. Então são coisas assim que acontecem, que você fala, gente, que legal. Eu acho que eu nunca viveria, né? Nunca, não estaria na minha vida isso se não fosse meu trabalho. São experiências. Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu adoro experiências diferentes. Coisas para contar. E acho que cada lugar que você vai hoje em dia, tanto lugares incríveis de trabalho ou lugares com pessoas diferentes, eu sempre falo que tem muita coisa a aprender, conversar com todos os tipos de pessoas, pessoas diferentes da gente. Eu gosto muito trocar ideias, porque cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem uma criação. Então, não sei, desde pequena eu sempre fui muito curiosa para essas coisas, assim, de ficar escutando. Acho que a gente sempre tem a aprender com as outras pessoas, né? Legal. E assim, já teve alguma vez que você passou algum perrengue que você não podia imaginar, sabe? Tipo, porque isso acontece muito, assim, nesses eventos de influenciadores e tal, modelos e etc. Tem muitas coisas que são legais, mas às vezes é o famoso perrengue Perrengue chique. chique. Eu acho que acontece mais perrengue chique do que a parte glamurosa. Porque a parte glamurosa é só a parte que você chega incrível, que é muito legal também. Aham. Mas perrengue é o que mais acontece. Estava até falando, antes de vir para cá, com o Bru, que trabalha comigo no carro, teve um desfile da Isabel Marant, lá durante a Semana de Moda. E a cidade estava, em Paris, um caos de trânsito. A gente calculou, a gente sempre sai bem mais cedo, porque depende do trânsito. Só que assim, era uma rua reta, a gente estava no início da rua e o desfile era mais ou menos no meio. E estava dando 40 minutos até o lugar do desfile no carro. Um frio, menina, tipo assim, um frio de, não sei, -1 grau, assim, muito frio Nossa, na cidade. socorro. Eu, lá, né, nas semanas de moda, geralmente a gente vai com uma roupa mais de calor na temporada de inverno, porque as coleções são diferentes. E aí, eu falei, gente, o desfile faltava, não sei, 10 minutos para começar e 40 para chegar de carro. Minha mãe sempre vai comigo nas semanas de moda. Eu simplesmente peguei eu tava com, não, detalhe, eu tava com um salto desse tamanho. A minha mãe, dá a mão, vamos, senão você vai chegar atrasada. E eu corria, menina, nessa rua. Corria, torcia o pé, ia para um lado, ia para o outro. E cheguei suada, né? Até o frio a gente esquece, né? Mas são perrengues extremamente chiques. Essa coisa de fazer foto no frio e o lugar tá calor, ou ao contrário. É sempre muito legal. E aí depois vira história para contar, né? Não, totalmente, assim. É muito isso. As pessoas, às vezes, não imaginam que por trás daquele momento aconteceu toda uma história. Tipo, hoje mesmo, você estava chegando aqui, a gente estava caindo um temporal. Tudo bem, agora parou, assim, é lei de Murphy, né? É. Assim que você entra no lugar, para a chuva, Foi para instantâneo, tudo, o né? tempo melhora, etc. Mas, tipo, você também, de salto, etc. E, assim, uma cachoeira de chuva aqui para entrar. Então, assim, é muito isso. As pessoas não imaginam, às vezes, o que tá rolando, tipo, no backstage. E aí também vai essa parte da comparação, né? Que é o que a gente estava falando. Claro que o que a gente falou aqui são perrengues chiquérrimos, né? Tudo certo. Exato. Mas às vezes também acontecem coisas que uma pessoa talvez poste uma foto super feliz e talvez acabou de acontecer uma coisa extremamente triste na vida delas, né? Até um exemplo, uma vez estava falando com uma pessoa, ela falou assim: nossa, acabei de brigar com meu namorado, a gente tá quase terminando. 10 minutos depois, a pessoa postou uma foto com uma declaração de amor no Instagram. Até nem eu entendi, mas acontece muito isso também. Então, é sempre meio que a gente se perguntar, tipo, ok, eu tô ali na internet, tô me comparando com isso, mas
ok, é isso mesmo? Eu sempre falo, não se compare com as redes sociais, porque realmente não é tudo que tá ali que é verdade mesmo, né? E assim, você já passou por alguma situação desconfortável nesse mundo? Porque eu mesma, assim, já, tipo, sei lá, eu sou jornalista, né? Igual a gente Uhum. estava conversando. E já aconteceu de eu entrevistar alguém que eu, sei lá, a pessoa, tipo, não era tão legal assim, Uhum. sabe? Ou não era tão gente boa. E que não é seu caso, por exemplo. Tipo, Uhum. gente, quando eu conheci a Maitê, ela foi tão fofa comigo, assim. E até um dos fotógrafos que tava no dia, né? Era, Sim. acho que um pré-baile da Vogue, quando a gente se Era, conheceu aham. Ai, foi pessoalmente. muito legal. Ele Sim. falou assim: não, cara, vamos lá falar com a Maitê, porque ela é muito fofa Aham. e com certeza ela vai ser legal com a gente e tal. Sim. Então tem essas coisas nesse universo. É. Você já passou por alguma situação que você falou, nossa, esperava que isso fosse ser diferente, sabe? Eu sei que já. Eu não tô lembrada de alguma coisa específica, assim, mas eu direto, assim, às vezes, que nem você segue uma pessoa, super admira ela, aí vai falar pessoalmente, a pessoa não é tão legal. Acontece muito, assim, né? Até você que é jornalista já deve ter Aham. encontrado, né, algumas pessoas assim. Mas é isso que eu falo, às vezes, realmente, a gente se surpreende, aí você fala, putz, meio que você, né, cai, você fala, gente, eu admirava tanto. Já aconteceu sim, de eu conhecer alguém e falar, nossa, adoro. A personalidade dela é super legal. Aí você vai ver pessoalmente, não é isso que demonstra, né? Não Aí é você bem fica assim. meio. Não é bem assim como eu estava imaginando, mas tudo bem. E Total. tem alguém que você conheceu que você falou, nossa, tipo, essa pessoa é totalmente aquilo que eu esperava e que pessoa incrível, sabe? Deixa eu pensar em alguém. Eu acho que a maioria das pessoas geralmente são assim. Eu até estava pensando esses dias não, quando eu estava começando, eu pensei nisso uma vez, eu tinha, até para fazer networking, como eu era muito tímida, falei, putz, será que se eu falar com fulana, ela vai ser chata comigo, né? A gente fica pensando isso. E eu acho que assim, 80% das pessoas que a gente conhece são legais, né? Então, as minhas que hoje, né, que eu antes seguia, que às vezes viraram até amigas, a maioria são legais, assim, pessoas incríveis que eu acabo conhecendo. Eu amo, por exemplo, a Juliana Paz, sabe? Aham. Uma fofa. Eu conheci ela pessoalmente também. E, assim, me surpreendi. Tipo, sempre me falaram que ela era incrível, mas realmente é muito, pessoa de coração enorme. Então, são pessoas, às vezes, que você acompanha, né? Desde pequena e você vai conhecer, você até se surpreende, né? Se você pudesse montar um clã de influenciadoras, assim, que, sei lá, são suas amigas, quem que você escolheria? Aham. Tá, eu tenho várias amigas de influenciadoras, né? É muito engraçado de ver também, porque às vezes a gente segue várias meninas e como tem muitos eventos, são, assim, pessoas que, como eu posso dizer, são pessoas que a gente vê nas redes sociais. Às vezes a gente vê várias meninas juntas, não é que elas são sempre super amigas, né? Estão ali sempre em eventos, então eu Aham. sei muito diferenciar. Eu falo que hoje em dia, muitas das minhas amigas, eu acho que assim, de amigas pessoais mesmo, a maioria são low profiles. Então são meninas que estão assim, que às vezes nem tem o Instagram privado, só que são amigas que eu sei que eu vou conversar muito e tô ali sempre, né? Sou muito amiga da Helena Silvaroli, que é tipo assim, amiga pessoal, que é mais influenciadora. E são meninas que também conheço várias. Eu falo assim, amiga pessoal é mais a Helena, que a gente tá sempre juntas. É, mas tem várias que a gente tá juntas, a Maria Leonora, são meninas que a gente tá sempre juntas também. E que são pessoas que você confia muito, né? E você acha que é difícil, assim, criar laços verdadeiros nesse meio? Eu acho que sim. Na verdade, é porque é um meio que a gente. Eu não sei, é tudo tão corrido. Às vezes está em evento, você conversa rapidinho, aí depois você não fala mais com a pessoa. Sempre tem esse mundinho muito de eventos. Então, eu acho que às vezes vira tudo muito superficial, sabe? Uhum. E o que eu falei, às vezes a pessoa vê nas redes sociais, parece que todo mundo tá sempre junto. E realmente tem essa amizade, essa parceria. Mas não só nesse meio, mas eu falo que a maioria dos meus amigos pessoais mesmo, que é aquilo assim, amiga, deixa eu te contar uma coisa, não sei o quê, me ajuda. A maioria são pessoas low profile, sabe? Então eu Aham. acho que é Que mais não isso. necessariamente trabalham com, tipo, mercado de influenciadores e Exato, que é etc. outro tipo de mercado e que, às vezes, até meninas que trabalham, não sei, no mercado do marketing, pessoas que trabalham com marcas, mas a maioria das minhas amigas pessoais mesmo, assim, são fora do meio, né?
Você acha que tem muito, tipo, não só comparação, mas competitividade? Porque eu sinto isso às vezes, sabia? Eu sinto também, eu acho que é um meio muito, talvez indiretamente. Eu não acho que seja tipo assim, ai, De você é minha propósito, né? concorrente direta, mas eu acho que indiretamente acontece muito, assim, né? Às vezes, até influenciadoras que você. Eu não sentia isso, mas, por exemplo, em eventos. Talvez não sei, mas no começo eu não percebia algumas coisas. Então, tipo assim, não sei, a pessoa quer aparecer mais ali na foto. Aí dá um jeitinho, aí vai pro lado, não sei o quê. Eu não sentia isso. Hoje, não sei, talvez falam que, não sei, já um pessoal no TikTok falando, agora tá no momento que as pessoas falam, evento tem uma energia muito negativa. Já viu isso? Que o Já. pessoal fala, eu não gosto de evento de influenciadoras, mas eu não sei, eu consigo me blindar, então eu sei que eu tô ali pra fazer meu trabalho, eu amo, sempre conheço pessoas, como a gente se conheceu em Sim, evento, por exemplo, total. e muitas pessoas incríveis que você acaba conhecendo, tipo, network incrível, que também é muito importante, né? Mas eu acho que assim, existe sim um pouquinho de competitividade de uma maneira talvez indireta, né? Pelo que eu percebo. Às vezes as pessoas nem percebem, né? Elas só estão, tipo, Exato. tentando tanto, se esforçando tanto para conquistar o espaço delas. E é um mercado que é difícil mesmo. Total. Então, às vezes, sei lá, não digo nem que ultrapassam alguns limites, mas acaba não sendo o ambiente mais tranquilo do mundo, justamente por causa disso. Eu acho que é exatamente isso. Não é o fato de, eu quero competir. Não. Talvez seja uma pressão pessoal, assim, das pessoas. Quero fazer o meu melhor, não sei o quê. E acaba. Eu não sei, eu acredito muito em energia, né? Tipo, a energia Aham. do ambiente acaba sendo todo mundo querendo focar muito no seu. E é isso. Porque no fim, eu acho que assim, competitividade, tudo. No fim, as pessoas elas só querem fazer o delas, no fim de tudo, assim, né? Claro que tem exceções, tem gente que realmente está ali para competir, para te copiar, para fazer as coisas igual. Mas também, no fim, as pessoas elas querem chegar lá, né, de alguma forma. Então eu penso também muito por esse lado. E assim, igual a gente estava conversando, você já foi para a Semana de Moda, já fez um monte de coisa. O que você ainda não fez, que você tem muita vontade, assim, de realizar? Porque muitas das coisas que você já fez, tenho certeza que foram sonhos um Sonhos, dia. com E certeza. hoje, assim, o que Aham. que você gostaria de fazer? Sim. Eu queria muito fazer um festival de Cannes, Sério? sabe? Aham, tipo assim, eu acho tão legal. E eu lembro que quando eu estava começando, como você falou, era um sonho participar de uma semana de moda internacional. Até quando eu fui, até hoje, para mim é muito legal, que eu acabo vendo pessoas diferentes também. Sempre, toda semana de moda é uma experiência diferente, mas eu nunca, por exemplo, fui para um festival de Cannes ou de Veneza. Eu acho que seria uma maneira diferente ali, porque, querendo ou não, nas cidades, né, durante as semanas de festivais, né, assim, sempre também tem eventos paralelos de marcas. Então, acaba lembrando, talvez, de fato, uma semana de moda, porque além dos desfiles em uma semana de moda, também tem eventos paralelos, assim como em Cannes também tem eventos paralelos de marcas, né? Então eu tenho muita vontade, tá aí nos meus projetos. E todo mundo fala, né, que Cannes é, tipo, uma das maiores vitrines do mundo, assim, de marcas, tipo, joalherias e tal, que é todo Total. assim, é um universo à parte, assim, né? E é um festival de cinema que também entra muito para esse mercado, né, de filmes, e Uhum. que eu acho incrível com atrizes, mas também tem muito da pegada de moda, né? Foi o que você falou, a joalheria. É uma coisa que vai para o mundo todo e que acaba virando uma referência ali de moda e de beleza, de maquiagem, de inspirações. Tenho muita vontade de ver de perto também. E você tem vontade de entrar um pouco mais nesse universo, assim, explorar outras partes, tipo, sei lá, fazer um filme, alguma coisa assim? É Você uma. sabe que quando eu tinha um pouco antes da pandemia, eu fiz uma participação em um filme, que foi me convidaram para fazer uma youtuber em um filme que fazia parte do mercado de automobilismo. E como era youtuber, na época eu também tinha meu canal, foi exatamente isso, é uma Aham. participação curta. Eu amei, para mim foi uma experiência incrível. Eu fiz teatro quando era pequena, sempre gostei muito. Mas hoje eu vejo que eu sou mais da internet, talvez eu tenha mais. Eu me identifique mais. É muito legal a experiência, mas eu acho que eu sou mais da internet, sabe? Mas pra mim, eu falei, tudo é experiência, é tudo legal de contar. E claro, se surgir oportunidades, eu também tenho muita vontade de fazer coisas diferentes. Eu sempre falo que atriz, você tem que estudar muito, não é só o fato de você chegar lá
e atuar. É uma preparação, é um processo. Tem pessoas que estudam por anos. Então, como foi uma participação, foi uma super experiência. Mas aí, se fosse algo maior, realmente, aí precisaria de um processo muito maior também, né? Não, total. E Diferente. assim, é até um assunto que tá, tipo, super, hoje em dia, inflamado, né? Das Total, e até pessoas. polêmico, né? Não, Com certeza. exatamente, assim, eu não tinha nem pensado sobre isso, tipo, quando a gente tava falando sobre esse assunto agora. Mas, de fato, assim, tem essa questão das pessoas, eu acho que é até justo, em alguma medida, tipo, dessa transição, às vezes, de influenciadores para outras carreiras e etc. E, às vezes, a pessoa tem uma super vocação e é muito legal mesmo, Exato. sabe? Mas, assim, até o que você pensa sobre isso, assim, até de um pouco dos privilégios, sabe? Tipo, como você busca lidar com isso de uma maneira natural, assim, e entendendo tudo que você tem e tudo que você alcança por causa disso, sabe? Sim, eu sou extremamente grata. Eu entendo que eu tenho muitos privilégios. Tipo, minha vida, assim, claro que eu, desde pequena, sempre consegui, porque, por exemplo, eu não morava aqui em São Paulo. Então, para você chegar em uma cidade onde. Agora eu vou levar um sapato pela metade. Mas pode deixar, fofinho. Pode falar. Eu amo. O Jack, ele gosta de participar. Ele do nada vem fazer uma participação especial. Exato. Total. Senta aí, vai. Mas é engraçado, porque eu vejo assim, né? Quando você chega numa cidade onde você não conhece ninguém, você precisa fazer coisas, trabalhar de fato, conhecer as pessoas. E nada foi de uma hora para outra, mas eu também entendo que eu tenho muitos privilégios. Eu tenho, assim, coisas que vendo para a população geral. Eu sou extremamente privilegiada, então é muito especial de ver isso. E eu acho que é mais isso, a gente sempre enxergar também as coisas boas, ser grata, agradecer e também sempre dar espaço para as pessoas, porque tem tanta gente talentosa. Você até perguntou nessa parte de que virou realmente uma polêmica, né, de pessoas serem atrizes e chegar nesse ponto que talvez não trabalhava antes. Como você falou, tem pessoas muito talentosas também, que talvez é uma oportunidade ali. E eu acho que também as pessoas, isso é muito legal de ver, elas encaram, tipo assim, se tem uma oportunidade e ela quer encarar aquilo, eu acho que é a oportunidade que ela viu, e se era um sonho dela, para ela continuar. Mas aí é o que tá, eu acho que a diferença é quando a pessoa consegue estudar. Não adianta você estar ali e também só fazer e ser um rostinho bonito e só atuar, ler não, é um processo. Eu fiz por um tempo teatro, então eu sei que não é fácil atuar como a gente pensa que é, né? Sim. Decoração de texto, a maneira que você fala, a entonação de voz, é tudo muito diferente. Então eu enxergo mais por esse lado mesmo. E assim, você sendo uma pessoa tão reservada até, sabe? Como você acha que seria para você assumir um relacionamento com uma pessoa pública? Eu já pensei nisso. Será? Eu não sei. Eu acho que na prática a gente saberia melhor, mas eu acho que também não é um problema, porque daí você vai meio que indo conforme a pessoa e sentindo. Porque por mais que eu seja reservada, eu também sou uma pessoa pública, então talvez seria uma boa, né? A pessoa traz um pouquinho mais da minha personalidade para a vida e assim vai, mostra um pouquinho mais de mim, então eu acho que não seria um problema em relação a isso. Mas a maioria das pessoas que eu já me relacionei, assim, são mais low profiles mesmo. Eu já percebi que você gosta de manter tudo bem separado pra não ter Exato. problema. Gente, eu sou uma pessoa que eu separo tudo. Tipo assim, vida pessoal é isso, vida profissional é essa. E também tem um equilíbrio das duas partes, né? Total. E assim, qual você acha o Jack ele te amou? Eu É amei que isso. ele me amou. Gente, ele tá aqui. Você quer subir, Jack? A carinha dele. Ai! Eu Não, amo não um dá. convidado especial. Vem pra cá. Fofinho. Mas assim, qual você acha que foi Eu não sei, né? Se já teve alguma polêmica, alguma coisa. Qual foi a pior coisa que já falaram sobre você? E que não era verdade, assim, que você não gostou de passar por essa situação, sabe? Porque é uma Sim. coisa que tá todo mundo que tá na internet tá suscetível a passar por isso, né? Totalmente. Eu acho que a partir do momento que você é público, você tem que saber que as pessoas podem falar o que elas quiserem. E realmente, eu lembro, quando eu era mais nova na internet, eu me comovia muito com qualquer tipo de comentário. Então, se a pessoa falava qualquer coisa sobre mim, sobre minha aparência, nossa, eu me sentia totalmente mal.
hoje acho que a gente vai ganhando maturidade, né? E também experiência, porque já são muitos anos na internet. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei do que eu gosto, das minhas coisas. Acho que eu já estou muito mais segura comigo mesma. Então, não me comove. Claro que a gente fica chateado, porque ninguém quer receber críticas e nem nada. Mas a gente vai. É um meme. É um meme. É um O meu memezinho. cachorro invadindo o Ele podcast a invadindo cada o 5 podcast. segundos. Ele gostou do meu sapato. Ele gostou. E. Fofinho. É. E assim seguiremos. É, ele fica quietinho. E aí, eu lembro que um tempo atrás, o que eu acho que foi uma das primeiras coisas que falaram, assim, não era de mim, mas era de uma roupa que eu usei num baile da Vogue há um tempo atrás. E foi meu primeiro baile da Vogue. Eu não estava esperando a quantidade de críticas, por exemplo, da roupa. Foi produzido muito rápido, mas assim, de última hora. E como foi meu primeiro baile da Vogue, eu estava muito feliz, então era uma expectativa muito alta. Uhum. E muitas críticas sobre a roupa. Tipo, ai, não gostei. E começaram a falar várias coisas. Eu me senti, tipo assim, gente, eu não estava esperando. Então eu fiquei bem mal com isso. Mas hoje é isso. Eu falo, gente, é tanta roupa que usa, tanto evento, tanta coisa. Uma hora você vai acertar, outra hora não. E também tá tudo bem. Se você. Se alguém específico não gostou da sua roupa, cada um tem um gosto. Às vezes, assim, eu vou gostar de algo, você não, e tá tudo bem, é a nossa própria opinião, né? Então, eu consigo hoje entender que cada um tem uma opinião, cada uma tem uma história. Então, o mundo ele é muito geral, não tem como agradar todo mundo, nem que a gente queira. Então, eu enxergo muito por esse lado também. Você acha que, de alguma maneira, por exemplo, você já apareceu em várias revistas, várias entrevistas e etc., assim, como que você tenta lidar com isso de uma maneira que essas oportunidades não interfiram na pessoa que você é, sabe? Até no off, assim, né? Porque, como a gente estava, a Maitê é a pessoa mais reservada do mundo. Total. Nossa, demais. Mas isso é uma coisa que eu falo muito com os meus pais e com as minhas amigas. Eu acho que, por exemplo, como eu morava no interior e eu vim para São Paulo é uma cidade com muitas pessoas, muitas oportunidades e eu sempre tive muito medo de perder a essência, que é essa pessoa que você me conhece, que nossa, sempre tive muito medo de, não sei, virar nariz em pé e sempre tive isso comigo. Então, talvez, claro que as conquistas são legais, mas eu sou a mesma pessoa de quando eu estava começando, assim. Claro que a gente vai amadurecendo, ficando mais madura em várias coisas. Mas eu sou aquela pessoa que precisou chegar lá, fazer tudo aos pouquinhos. Então, eu vejo muito mais por isso. Ao invés de mudar quem eu era, ver pelo um lado, assim, de gratidão mesmo. Tipo, olha que legal, eu consegui isso. Então, vou usar isso ao meu favor e vamos fazer acontecer, vamos fazer mais. E sempre ser grato, né? Tratar todo mundo igual, qualquer tipo de pessoa. Eu acho que isso é uma diferença mesmo que faz que hoje em dia as pessoas às vezes a gente vai vivendo, talvez, não sei, seja um dia que eu não tô tão boa comigo, assim, né, tipo, mais para baixo, e aí eu vou tratar a outra pessoa talvez de uma maneira um pouquinho mais rápida ali. Talvez ela também esteja num dia ruim e aquilo pode comover ela, deixa ela mais chateada. Então, eu sempre tento ter a energia lá em cima, conversar com as pessoas, e eu gosto muito, assim, de ter essas trocas, né? E assim, você começou, tipo, muito cedo, igual a gente estava falando, com 13 anos, 14 anos de idade. E é como se sua vida toda tivesse registrada de alguma maneira, né? Seus acertos, seus erros, suas tentativas. Como que você olha para trás e analisa tudo isso? E, assim, porque, cara, se eu vejo uma foto minha antiga, assim, essa foto eu falecer, sabe? Porque eu fico hiperanalisando aquilo. Então, para você que tem tanta coisa registrada, sabe? E não só, assim, uma foto que você tirou com a sua avó, sabe? Assim, são suas opiniões e como você foi mudando ao longo do tempo, assim. Como que você lida com isso? E se tem alguma coisa que você se arrepende, sabe? Nossa, várias coisas que eu me arrependo. Gente, sério, esses dias, nossa, eu tava vendo o meu TikTok, eu deixei no privado vários vídeos antigos. Gente, que vergonha! Nossa, mas todo mundo tem isso, né? Eu não sei, eu entro em pânico quando eu vejo uma foto minha antiga. Eu falo, gente, eu não sou mais essa pessoa. E aí tem muita coisa que eu deixo em privado, mas é tanto conteúdo, como você falou, de tantos anos, que acho que eu passaria horas se eu quisesse tirar tudo. Até canal no YouTube, gente, quando eu tava começando, eu era super novinha, o jeito de falar,
Falei, gente, que horror. Não gosto muito, não. Mas é legal, por um lado, porque daí você consegue ver o seu amadurecimento, né? Sim. Mas eu já tentei fazer um limpinho, assim, de umas coisas, mas é muita coisa Tem alguma, registrada. assim, engraçada que você consegue lembrar que, tipo, você fala, cara, como eu, em sã consciência, falei isso? Gente, acho que. Nossa, uma vez eu. Tá no Instagram, acho que até hoje que eu não consegui descer, que é muita coisa. Mas eu tava fazendo uns vídeos, assim, pro YouTube. E era eu muito criancinha, muito pequenininha. E aí era um vídeo, assim, com uma roupinha pequenininha de criança. Eu falei, gente, quem vê isso hoje? Vai pensar que eu sou uma boba, uma bobinha. Porque mas acho que é mais isso, assim, foto antiga. O jeito que você tirava. Aquelas coisas. Lembra de foto que era Tumblr? Aham. Aquela época que chegou. Só que pra mim não era nada Tumblr. Eu era super péssima ali, tentando ser Tumblr. Lembra desse termo? Eu Gente, a gente usava amava a era Tumblr. Tipo, Tumblr. incrível, Eu assim. tinha certeza que eu era Tumblr, mas aí eu vi hoje e tava passando vergonha. Não era muito Tumblr, não. Mas Sim. aí eu tentei excluir várias dessas coisas. Aí no fim tá lá. Até hoje, assim, quem descer no Instagram vai ver que era uma péssima tentativa, mas tudo bem. Mas tá lá registrado, né? Eu acho, assim, é uma das. Não que eu não goste de redes sociais, né? Tipo, em partes eu também vivo disso. Total. Mas é uma das coisas boas das redes sociais, assim, no fim das contas, marca muito as nossas eras, né? E as pessoas que a gente é ao longo da vida, porque a gente muda. E, assim, isso não Muda. quer dizer que é bom, nem ruim, é só a gente evoluindo e depois olhando e falando, gente, o que, que isso tem a ver comigo, sabe? Tipo, o que é isso? O que eu fiz? É engraçado, né? Aham. Total. E, assim, eu tenho um quadro aqui que se chama Fora de Contexto. E a ideia é literalmente falar sobre uma coisa que não necessariamente tem a ver com você e com essa trajetória. E a minha pergunta é: o que você acha sobre superstições? Superstições. Eu tenho algumas específicas. Eu não sou aquela pessoa super, tipo assim, coisas específicas de superstições que sigo a rodo, assim, mas não, tem coisas, tipo assim, sei lá, passar debaixo da escada, sabe? Umas coisas assim que eu já não vou, não, eu fico com. Você acredita? Eu acredito em algumas específicas, assim, não sei, Réveillon, vamos passar de tal cor. Tipo, falo calcinha nova, né? Tem várias Aham. específicas. Aí eu tento seguir. Mas acho que são mais coisas gerais que, não sei, minha mãe falava, minha avó. Eu acabo seguindo. Mas eu sei que tem gente que é muito certinha, né, com isso, assim. Mas pra mim são as mais populares, assim, as mais famosas. Aí eu acabo meio que seguindo também. E, inclusive, né, falando da sua mãe, você tem um relacionamento muito próximo com ela, né? Muito. Como que é isso até hoje, assim? Como que ela esteve presente, na construção da sua carreira mesmo, até, assim, os dias de hoje, você também tendo mais clareza das coisas que você quer, né? Como que é isso pra você? Sim. Nossa, no começo ela me acompanhava em tudo, tudo, tudo. Até hoje ela acompanha em muitas coisas, mas era tudo. Então, como, por exemplo, eu não morava aqui, ela vinha me trazer, ela ia nos lugares comigo. Quando tinha algum trabalho, ela entrava, ela ficava assistindo. Hoje ainda é assim, ela quase veio aqui assistir hoje, mas ela estava na correria. Teria sido tudo. Ela que veio me trazer aqui. Ai, que Aham, fofa. ela traz, ela fica junto. Mas é porque ela gosta muito. Hoje, como você falou, já tenho mais clareza para onde eu quero chegar. Mas até hoje é uma coisa que ela gosta de fazer. Ela gosta de administrar, pensar ideias comigo. Então, isso que é muito legal. Ela é tipo minha melhor amiga. A gente conversa sobre tudo. E é muito legal ter essa relação, principalmente com uma pessoa que é da sua família, sua própria mãe, que no fim ela só vai querer o seu bem. Então, é muito legal de ver assim essa relação que eu tenho com ela. Mas hoje realmente ela me deixa mais livre, eu tenho a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo e ela vai fazer algumas outras coisas mais da parte pessoal dela, né? E isso é uma coisa, assim, que faz você ter vontade de ser mãe um dia? Eu não sei se você tem esse sonho Eu não tinha, eu sempre tive um pouquinho, mas não era uma coisa assim, quero muito forte, ter um né? filho agora. Não. Hoje em dia eu quero muito ter um filho, não agora, mas daqui a um Em algum tempo eu quero momento. construir uma família, ter filhos e realmente foi uma coisa que despertou ainda mais em mim agora nos últimos tempos, né? E assim, voltando a isso, né? Você sendo reservada como você é e tal, como você ia lidar? Tipo, obviamente não é uma realidade pra você agora, né? É Aham, um não, sonho. tá distante. Mas como você lidaria, assim, com um filho mesmo nas redes sociais, sabe? De compartilhar e tal. Porque hoje em dia
eu sei que tem muitas pessoas que não querem, sei lá, mostrar o rostinho da criança, coisas do tipo, assim, como que você ia lidar com isso, sabe? Porque tem pessoas que, cara, compartilham tudo, Tudo, absolutamente, do momento de acordar até a hora de dormir, mas outras No pessoas parto não. já mostra o rostinho, né? Eu tava pensando nisso esses dias. Eu acho que seria uma pessoa que eu não mostraria a criança muito pequenininha. Sei, acho que é uma parte mais reservada. Eu não sei, acredito muito em energia também, essas coisas das pessoas nas redes sociais. Eu acho que eu esperaria um tempo, mas depois de um tempo eu mostraria. Claro, né? Vai estar na minha vida, mas acho que, não sei, depois de um tempo, mas também não tanto tempo, não sei, ai, quando a criança já tiver uns 6 meses, aí eu começaria a mostrar um pouquinho mais, assim. Mas eu acho que eu seria bem reservada no começo, porque eu fico pensando, ai, é tão pequenininho, né? Eu Sim. acho que eu seria mais essa pessoa no começo, não mostrar tanto, mais por isso, assim, de muitas pessoas ali, né? Eu fico pensando, ai, não sei, tem tanta gente na internet que talvez pessoas mal intencionadas mesmo, gente que tira print, a gente não sabe muito, não tem como saber para onde essa foto vai parar, né? Então eu esperaria um pouco para mostrar. E assim, a gente estava conversando lá atrás, no começo, você comentou que você conheceu a Didi Hadid. Mas você não me falou o que vocês conversaram. Aham. Não, com ela foi muito rápido, porque como é um evento, né? Eu falei coisas assim mais rápidas. Ela estava pertinho, primeiro ela passou. Tem até alguns vídeos assim que eu fiz que tá lá no Instagram. E ela passou, era um evento, né, de um perfume de Rabanne. Então, ela estava num camarote ali que no fim virou uma festa. Então, as pessoas ficaram nessa festa por um tempo. Aí chegou o momento onde eu consegui ficar mais pertinho dela. Eu falei que eu admirava muito o trabalho dela. Estava bem corrido, mas ela conseguiu falar comigo, falou obrigada. Ela até perguntou de onde que eu era. Aham. Então, foi assim, uma troca muito rápida. Mas por aí também já tá ótimo, né? Pra Ah, mim. sim, o sonho, né? Aham, um Cara, sonho. acredita que eu encontrei com ela, assim, muito rápido. Rápido. Mais rápido ainda, sabe? Aham. Teve aquele retorno da Victoria's Secret em Nova York, mas ainda não era o desfile. Era tipo um Um ano, não, ano pré-retorno. passado, É, sei, em que foi 2023. um evento? Foi. Foi um evento, assim, eles fizeram tipo uma exposição com. Não era bem uma exposição, tipo. Tinha uns painéis de LED, aí apresentaram um desfile meio que virtual, assim, com algumas das modelos mais icônicas e etc, Ah, sabe? sim, sim. Você foi? Fui. Que E ela tudo! tava lá. E, Aham. gente, ela é muito fofa. Eu, assim, eu sei lá, nem conseguia respirar perto dela, sabe? Eu fiquei Tipo. nervosa, né? Eu falo, Aham. gente. Eu fiquei muito nervosa também com a Gisele Bündchen. Menina, eu não Não, sei. cara, eu ia, assim, eu acho que assim, a gente tava se falando, se comparar, eu ia me sentir horrível se eu tivesse que encontrar a Gisele, porque ela é Aham. perfeita. Ela é uma Tipo. deusa. E é, tipo, energia. Tinha uma pessoa assim. Nossa, maravilhosa. A gente foi fazer um trabalho com a coach. E eu falei, gente, eu fiquei. Foi antes de eu ter visto a Gigi. Mas eu nunca tinha tremido perto de ninguém, assim, de celebridade. Eu até falava assim, eu levo muito de boa. Mas nela, eu tremia, assim, parecia tipo uma fã de infância. Era, nossa, Não, e maravilhosa, ela é trabalhar incrível. desse jeito, né? Tipo, Sim! como Como seguir em lidar do frente. lado de uma pessoa dessa do meu lado, assim. Eu olhava e falava, gente, é uma deusa mesmo. E um coração enorme. É o que todo mundo fala muito dela, né? Uhum. Eu fiquei assim, ó, tipo, tremendo Não, mesmo. todo mundo fala que ela é muito fofa, assim, mas eu É. acho que eu não ia ter autoestima para estar do lado dela, Aham. sabe? Nossa, não, e deusa, tipo assim, impecável mesmo, né? Sim. Maravilhosa. Lindíssima. E assim, como você se imagina daqui a 5 anos? Sim. Nossa, eu tenho vários projetos e planos. Hoje em dia eu trabalho, né, com redes sociais, que é uma coisa que eu quero muito manter na minha vida. Mas eu sempre falo, eu quero muito ter algo próprio meu. Eu falo que eu ainda não sei exatamente o que, mas é um projeto, assim, a parte mais empreendedora, alguma marca, alguma coisa que entre mais desse meu lado profissional na parte de empreendedorismo. Ser influenciadora já é algo que a gente precisa empreender, a gente precisa pensar, são projetos. Até a gente fala, às vezes as pessoas não imaginam quanto tem de trabalho por trás, estratégia, mas eu quero muito fazer uma marca, ter algo meu, assim, mais nesse lado empreendedor, sabe? E se você fosse ter uma marca do que seria Então, hoje? também é uma coisa que eu ainda não tenho certeza. Eu amo moda, isso é fato, mas eu não sei se faria algo relacionado à moda, algo com outra marca, algo que a gente consiga juntar essas duas partes. Eu amo a parte de criar, amo beleza também, que é um universo que desde sempre eu sempre fui apaixonada. Mas acho que se eu fizesse algo, não sei exatamente o que, seria algo diferente
que as pessoas ainda... claro que vai ser algo que as pessoas já conhecem, algum produto, beleza, moda, mas um tipo de marca diferente, ter um diferencial naquilo que eu acho muito importante hoje em dia também. Eu não sei o que, mas eu penso já, tipo assim, a embalagem vai ser diferente. Eu começo a meio que criar, assim, na minha cabeça algumas coisas, sabe? E se a gente fosse, sei lá, prever quando você lançaria isso, seria tipo nos próximos 5 anos? Com Você certeza, acha? sim. Ah, tá. Eu quero que daqui 5 anos já esteja tudo certo. Sim. Até um pouco antes, talvez, assim. Um plano, assim, um desejo meu, que não tem nada ainda em papel. Eu já tive muitas propostas, mas eu tenho certeza que quando for para acontecer, é quando tiver 100% certo, eu segura com aquilo. Porque sou uma pessoa que eu não quero lançar uma marca ou um projeto e deixar aquilo ali de lado. Não, então vai ser uma fase da minha vida que eu vou estar 100%. 100% não, porque eu ainda tenho outras coisas, né? Assim, meu trabalho mesmo, que é muito importante para mim. Mas vai ser uma parte da minha vida que eu vou estar muito focada nisso também, para fazer acontecer mesmo. Então, acho que com certeza, assim, daqui um ano que vem, talvez. É um plano, sim. Ai, ansiosa. E, Maitê, muito obrigada por vir conversar Obrigada comigo. Foi eu. muito legal saber um pouco mais de você, assim. É, e, assim, mais uma vez comprovar a pessoa leve que, mesmo diante de um universo que é tão cercado de vaidade, e que é complicado mesmo, mas que também tem coisas boas e pessoas muito boas, sabe? Que são genuínas. Então, é muito legal te ter aqui no meu podcast. Eu estou escolhendo a dedo as pessoas que eu quero que Fiquei muito venham. feliz pelo convite. E é isso. Muito obrigada Eu mesmo. amei, obrigada eu. Quero voltar aqui numa No próxima vez. lançamento da sua marca, que a gente não sabe ainda qual é, e como vai Exato. ser, do que vai ser, mas que virar. E aí a gente vai estar E aqui a gente vai falando falar dos sobre. produtos. É. Exato. Obrigada.